Bem-vindos à aula de número 225. Entramos no capítulo 26. Lembrando a todos, o capítulo 26 se chama A Impossibilidade do Cálculo Econômico no Sistema Socialista. Pessoal, isso é uma das maiores contribuições da escola austríaca para a humanidade, tá? Como uma série de outras coisas, mas como a TASS, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, bom, várias coisas que nós já passamos ao longo do livro, mas este capítulo 26 é uma das grandes contribuições, porque Mises já é uma pena, porque ele morreu em 72. Eu nasci em 75. Eu estava na Europa, na queda do Muro de Berlim. Eu não fui para Berlim, mas eu estava em Colônia e Bonn. Eu fui para Bonn e Colônia, nessa época, 1989. E a grande questão é que Mises não viu o final, mas ele sabia que ia acontecer. Sabia com determinação a priorística dos fatos. Ok, nós estamos, se vocês se lembram, na parte 5. Acabamos a Cataláxia, a parte 4, entramos na parte 5. A parte 5 que se chama A Cooperação Social sem o Mercado. Um título que, se você refletir, é o que ele está querendo dizer sobre o socialismo. Ora, como é que funciona essa tal cooperação social sem o mercado? E o que é o mercado? O mercado é você ter a propriedade privada dos meios de produção, não no sentido legalista que nós vimos nos capítulos anteriores, mas no sentido verdadeiro, cataláctico, correto? Então, nós vimos no capítulo 25, que é o primeiro dessa parte, que é a construção imaginária de uma sociedade socialista, mostrando que uma sociedade socialista não consegue existir efetivamente aquilo que Marx propunha, e que os socialistas querem que assim o sejam. Agora nós entramos no capítulo 26, a impossibilidade do cálculo econômico no sistema socialista. Então nós vamos provar as coisas. E aí, vamos para o item 1. O problema a ser descrito, correto? Como nós sempre estamos fazendo, vamos compartilhar o PDF, certo? Lembrando sempre, PDF por questão de facilidade para quem está aí assistindo pelo YouTube, né? Está acompanhando com a gente. Então vamos lá. Qual que é o problema a ser delimitado, né? A impossibilidade do cálculo econômico do sistema socialista. O diretor quer construir uma casa. Para isso, pode recorrer a vários métodos. Cada um deles oferece, do ponto de vista do próprio diretor, vantagens e desvantagens em relação à utilização futura da edificação, cujo aproveitamento terá, em função disso, uma duração diferente. Cada um deles requer gastos diferentes em materiais e mão de obra e absorve períodos de produção desiguais. Ora, para construir uma casa em chapa de aço é um custo e um tempo, e uma finalidade e um desenrolar das coisas, e assim a de pau a pique, a de barro, e a de madeira, e a de alvenaria, e a de mistura das coisas. Pois bem, que método deve o diretor adotar? Ele não tem como reduzir ao mesmo denominador comum os vários materiais e os vários tipos de mão de obra a serem utilizados. Porque é muito fácil. Quando nós, engenheiros, chegamos, ó, se você fizer de pau a pique, dura um ano e você vai gastar 100. Se você fizer de alvenaria, vai durar 10 anos, mas você vai gastar 500. Nós estamos fazendo uma relação preço-tempo e vendo aquilo que é mais funcional, né? Vamos ver aonde nós vamos chegar com isso. Que método deve o diretor adotar? Ele não tem como reduzir ao mesmo denominador comum os vários materiais e os vários tipos de mão de obra a serem utilizados. Quanto vale se você não sabe preço? Você está no mundo de escambo, então você não consegue correlacionar um pedaço de madeira frente a um tijolo. É um pedaço de madeira, é um tijolo. 10 tijolos vale um caibro. Como funciona isso? Quem que consegue definir isso? Não tem como compará-los. Não tem como atribuir uma expressão numérica.
nem ao período de espera, período de produção, nem à durabilidade da casa. Em suma, não tem como comparar os custos a serem incorridos com os benefícios a serem obtidos por meio de uma operação aritmética qualquer. Ou seja, que método deve o diretor adotar? Ele não tem como reduzir ao mesmo denominador comum os vários materiais, os vários tipos de mão de obra a serem utilizados. Não só para casa, mas para tudo. Não tem como compará-los. Não tem como atribuir uma expressão numérica, nem ao período de espera, que é o período de produção, nem à durabilidade da casa. Não, ele consegue mensurar a durabilidade da casa. Não, não é isso. Ele não consegue mensurar a durabilidade da casa em função das coisas, do valor das coisas. Em suma, não tem como comparar os custos a serem incorridos com os benefícios a serem obtidos por meio de uma operação aritmética qualquer. Os planos de seus arquitetos enumeram uma vasta multiplicidade de matérias-primas e suas respectivas qualidades físicas e químicas. Referem-se à produtividade física de várias máquinas, ferramentas e processos. Mas todos esses elementos são dados isolados, sem relação entre si. Quanto vale mais um livro ou um computador? Não existe tal coisa na aritmética que você possa correlacionar. Você pode valorar mais o computador do que o livro, nas suas ordenações, numa escala ordenativa. Você pode ter, depois do 10º notebook, isso vira um estorvo, você não tem nem o que fazer com isso, uma vez que faz de conta, não pode vendê-lo, ou talvez troque um notebook por um livro. Essa é a utilidade marginal. Este é o significado de margem, na margem. Pois bem, mas todos são elementos, mas todos esses elementos são isolados, sem relação entre si. Não há como estabelecer qualquer conexão entre eles. Então, o que nos causa conexão entre uma coisa e outra, no fim do dia? O cálculo monetário, o cálculo econômico. Mas para isso precisamos de moeda. Mas somente o cálculo monetário, alguém vir definir o que é uma coisa e o que é outra? Mas como se sabe quanto uma coisa vale mais do que a outra? Quem define isso no fim do dia? Bom, imagine a perplexidade do diretor diante de um projeto qualquer. O que precisa saber é se a execução do projeto em questão aumentará ou não o bem-estar, isto é, se acrescentará algo para a riqueza existente, sem comprometer a satisfação de outras necessidades que ele considera urgentes. Mas nenhum dos relatórios que recebe contém qualquer indicação quanto à solução desse problema. Só para argumentar, não levemos em consideração o dilema representado pela escolha dos bens de consumo a serem produzidos. Só para argumentar. Me está tentando facilitar a vida dos socialistas e vamos lá. Suponhamos que esse problema seja resolvido. Ainda assim, persistiria a embaraçante escolha entre uma enorme quantidade de bens de produção e uma infinidade de processos que poderiam ser usados para a fabricação de determinados bens de consumo. Entenderam isso aqui? Só para argumentar, não levemos em consideração o dilema representado pela escolha dos bens de consumo a serem produzidos. Ou seja, a casa, o computador, a comida, são os bens de consumo. Então faz de conta que isso fosse resolvido num passe de mágica. O Stalin fala, não, é uma casa para cada um, é tanto, os bens de consumo. Ainda assim, ainda nessa suposição idiota e estapafúrdia, se isso conseguisse ser feito num passe de mágica por um super rei bonzinho que faz as igualdades entre todos, ainda assim persistiria a embaraçante escolha entre uma enorme quantidade de bens de produção e uma infinidade de processos que poderiam ser usados para a fabricação de determinados bens de consumo. Haveria a necessidade de determinar a localização e o tamanho de cada indústria e de cada equipamento, de escolher que tipo de energia deveria ser usada e qual entre as várias maneiras de produzi-la deveria ser a escolhida. Todos esses problemas são suscitados diariamente
em milhares de casos. Todos esses problemas diariamente, milhares, trilhões e trilhões de casos todos os dias. Cada caso apresenta condições especiais e requer uma solução individual adequada às suas particularidades. O número de elementos a serem considerados na decisão do diretor é muito maior do que os que possam estar contidos numa mera descrição técnica das características físicas e químicas dos bens de produção disponíveis. A localização de cada unidade fabril deve ser levada em consideração, assim como a possibilidade de utilização de investimentos já feitos anteriormente. O diretor não terá que lidar simplesmente com carvão, mas com milhares e milhares de minas já em exploração em diversos locais e com a possibilidade de explorar novas jazidas, com vários processos de mineração que possam ser usados em cada caso, com diferentes qualidades do carvão nas várias jazidas, com os vários métodos de utilização do carvão para produzir calor, energia e uma grande variedade de derivados. Pode-se dizer que o atual estágio do conhecimento tecnológico torna possível produzir quase tudo, a partir de quase tudo. Nossos antepassados, por exemplo, conheciam apenas um número limitado de utilizações para a madeira. A tecnologia moderna acrescentou uma profusão de novos empregos aos já existentes. Hoje a madeira pode ser usada para produzir papel, várias fibras têxteis, papel como se fosse alguma coisa, né? Mas hoje isso é tão comum, mas no passado não era. Várias fibras têxteis, alimentos, remédios e muitos outros produtos sintéticos. Para abastecer uma cidade de água potável, costuma-se recorrer a dois métodos: ou trazê-la de longe por meio de aquedutos, método usado desde a antiguidade, desde Roma, o Aqua Cláudia, o Aqua Ana, ou tratar quimicamente a água disponível nas cercanias. Por que não produzi-la sinteticamente? A tecnologia moderna poderia resolver facilmente os problemas técnicos, se fosse essa a solução escolhida. O homem comum, na sua inércia mental, se apressaria em ridicularizar um tal projeto como uma sandice. Entretanto, a única razão para não se utilizar a produção sintética de água potável, que talvez possa vir a ocorrer no futuro, e é bem provável que aconteça, Mises mais uma vez profetizando, ou olhando para as discussões de futurologia baseada na praxeologia, que é uma ciência mais complexa do que nós estamos vendo, mas maravilhosa, reside no fato de que o cálculo econômico mostra ser esse, um método mais caro do que os outros métodos conhecidos. Elimine-se o cálculo econômico e não se terá como escolher racionalmente entre as várias alternativas. Os socialistas objetam, com razão, que o cálculo econômico não é infalível. E não é infalível. Dizem eles que os capitalistas às vezes se enganam nos seus cálculos. E se enganam de fato. É claro que isso acontece e acontecerá sempre, como eu já expliquei em outras aulas. A sociedade, a mão invisível do mercado, não é Deus. Então ela não é onisciente e pode errar. Onisciente, numa visão metafísica, somente Deus. Nem todo mundo junto, atuando no seu íntimo do egoísmo virtuoso, todo mundo livre, num livre mercado, que é uma construção imaginária, conseguiria ser onisciente. Ainda erraríamos. Mas, é claro que isso acontece, acontecerá sempre, já que a ação humana está voltada para o futuro e o futuro é sempre incerto. Os planos mais cuidadosamente elaborados se frustram se as expectativas são desmentidas pelos fatos. Mas o problema que estamos examinando não é esse. O cálculo que efetuamos considera o nosso conhecimento atual e a previsão que fazemos hoje da situação futura. Não se trata de saber se o diretor será ou não capaz de prever a situação futura. O que estamos afirmando é que o diretor não tem como calcular com base no seu próprio julgamento de valor e na sua própria previsão da situação futura, seja ela qual for. Se investir hoje na indústria de alimentos enlatados, pode ocorrer que uma mudança nos hábitos ou nas considerações higiênicas sobre a comida em lata venha transformar seu investimento num desperdício. Mas a questão não é essa. O problema consiste em como definir hoje a melhor maneira de construir uma fábrica de conservas de maneira mais econômica. Algumas estradas de ferro construídas no início do século não teriam sido se as pessoas naquele tempo tivessem previsto o iminente progresso do automóvel e da aviação. Mas os que naquele tempo construíram estradas de ferro sabiam qual,
entre as várias possíveis alternativas para a realização de seus planos, deveria ser a escolhida em função de suas próprias avaliações e previsões e dos preços de mercado nos quais estavam refletidas as valorações dos consumidores. É precisamente esta possibilidade de discernir que faltará ao diretor. Sua situação será idêntica à de um navegante em alto mar que não conheça os métodos de navegação, ou a de um sábio da Idade Média a quem fosse atribuída a tarefa de fazer funcionar uma locomotiva. Havíamos suposto que o diretor já tinha decidido quanto à construção de uma determinada usina ou edificação. Entretanto, mesmo para tomar essa decisão, já teria sido necessário o cálculo econômico. Para decidir sobre a construção de uma usina hidrelétrica, é preciso saber se ela representa ou não a maneira mais econômica de produzir a energia necessária. Como se poderá saber se não se tem como calcular os custos e nem o valor da energia produzida? Podemos supor que no seu período inicial, um regime socialista poderia, numa certa medida, basear-se na experiência do período capitalista anterior, precisando capitalista sempre. Foi o que eu expliquei já nas aulas que eu tenho falado, que a maior obrigação dos agentes secretos da KGB, da antiga União Soviética, não era roubar muita coisa, não, de dado, era pegar os preços de mercado para tentar organizar a vida lá dentro. Ah, mas o que fará mais tarde, à medida que as condições mudam cada vez mais? Para que servem os preços de 1900 para o diretor em 1949? E que proveito pode o diretor em 1980 derivar do conhecimento dos preços de 1949? O paradoxo do planejamento é a impossibilidade de se fazer um plano onde não exista cálculo econômico. O que se denomina economia planificada pode ser tudo, menos economia. É mais um sistema de tautamudear, tatear no escuro. Não permite uma escolha racional de meios que tenham em vista atingir objetivos desejados. O que se denomina de planejamento consciente é precisamente a eliminação da ação com um propósito consciente. Encerramos aqui essa aula e começa a nos mostrar efetivamente o papel do cálculo econômico, das trocas livres que determinam o preço de cada coisa, né? Em todas as escalas e nas ordens mais superiores ao bem de consumo dos fatores de produção, que sem ela a sociedade não para de pé. Perfeito? Até a próxima aula.